Olá pessoal, essa questão caiu para o cargo de engenheiro de equipamentos Júnior Elétrica no concurso Petrobras. Trata-se de uma questão de um circuito eletrônico no qual se deseja saber o valor dos resistores R2 e R1. Bom, é um circuito bem simples, mas para fazer a questão você tem que entender um pouco do funcionamento dele, que ele vai trabalhar. Isso aqui é uma fonte estabilizada, no qual o objetivo é entrar com uma tensão não regulada na entrada, ou seja, ela pode ter flutuações, variações, e garantir uma tensão na saída que seja constante, que seja fixa, ou pelo menos que tenha uma maior estabilidade. Esse circuito, então, ele tem dois transistores e um elemento que vai ser fundamental para definir a tensão de saída, que vai ser o meu diodo Zener aqui, que tem um valor de 5.3. Não é dado aqui no circuito, nem no enunciado, mas esse transistor aqui tem uma diferença de potencial, quando polarizado, em torno de 0,7 volts. É um diodo, seria aí um transistor de silício, bipolar. Bom, somando essas duas quedas, do diodo Zener e do transistor, eu vou ter que esse potencial aqui vai ser sempre uma tensão de 6 volts, quando essa tensão de saída permitir que haja essa tensão aqui. Se isso não acontecer, essa tensão for menor, esse transistor corta, ele não consegue corrente na junção base-emissor, e aí ele vai garantir que toda a corrente de entrada que alimenta o Q1 não tenha nenhum controle. Então, se isso acontecer, essa tensão sobe. Mas se essa tensão subir, eu atinjo os 6 volts, e aí o sistema de controle é feito dessa forma. Quando eu atingir uma tensão de 6 volts, dado pelo divisor resistivo aqui, eu vou garantir que essa tensão está estável. Se essa tensão ficar maior, eu tendo a desviar mais corrente do Q1, e aí a tensão cai. Se ela ficar menor, o Q3 aqui tende a cortar, tende a diminuir a condução dele, e aí eu polarizo mais o Q1 e faz a tensão subir. A ideia é que eu vou desprezar a corrente que alimenta a junção base-emissor desse Q3. Então eu vou considerar esse circuito sério e sempre uma tensão de 6 volts aqui. Para calcular esses dois valores, o enunciado diz que a tensão mínima é de 12 volts na saída e a máxima de 36 volts. E isso é ajustável à medida em que eu tenho um trincote aqui. Bom, como é que eu vou fazer então? Considerando que esse potencial vai ser sempre de 6 volts, a gente vai ter aqui então duas situações. Quando eu estiver nessa posição, eu vou estar com a tensão mínima na saída. Eu vou estar com 12 volts. Por quê? Porque quando eu estiver nessa posição, a tensão sobe mais facilmente, uma vez que esse braço tem, essa parte do circuito tem uma resistência maior. Então essa tensão atinge 6 volts com uma tensão menor aqui, 12 volts. E a outra situação é quando eu tenho aqui 36 volts na saída. Nesse caso eu vou estar com 6 volts aqui. Bom, agora a gente vai usar um conceito que é o seguinte. No circuito sério, a corrente vai ser igual para todos os componentes. Portanto, o valor proporcional das resistências também é diretamente proporcional ao valor das quedas de tensão em cada componente. Então, nesse caso, nesse primeiro caso, eu sei que esse componente vai ter uma queda de 6 volts e o restante aqui vai ter 6 volts também. Isso significa que R2 é igual a resistência somada desses dois componentes. Então eu já tenho uma equação. Então R2 é igual a 2 mais R1. Fazendo o mesmo procedimento aqui, a gente tem então o R1 tem uma queda de 6 e o restante aqui para cima tem uma queda de 30. Então significa que o R1 ele é 5 vezes menor do que esse valor aqui. Então, como que a gente vai escrever isso daqui? 5 vezes o R1 equivale a 2 mais R2. Com esse sisteminha, resolvendo esse sisteminha aqui, que é bem simples,
a gente encontra que o R1 tem um valor de 1K e o R2 um valor, então, de 3K. Tudo bem? É uma questão muito simples de fazer, porém, se você nunca viu, não tem familiaridade com eletrônica e nunca viu esse circuito, realmente na hora fica complicado.